E aí, bora mergulhar numa das histórias mais bonitas e tocantes de toda a Bíblia, o livro de Ruth. Olha, é uma história curtinha, mas de uma profundidade assim gigante. Ela funciona como uma luz, sabe? Bem no meio de um período super sombrio da história de Israel. Então a gente vai descobrir juntos a estrutura, os temas principais e o porquê dessa história ser tão importante até hoje. A grande lição de Ruth é basicamente esta: o mônico gesto de lealdade pode, de verdade, mudar o mundo e ecoar por gerações inteiras. É uma mensagem poderosa de esperança, de fidelidade, que fala com a gente até hoje. E olha, se esse tipo de história que vai fundo na fé e na coragem também te inspira, aproveita para se inscrever e curtir esta análise, assim a gente continua descobrindo mais pérolas como essa. Para a gente entender de verdade o peso da história de Ruth, a gente precisa voltar no tempo, para o cenário onde tudo aconteceu. A própria Bíblia dá a dica. Foi nos dias em que os juízes julgavam. E que tempo era esse? Um período, olha, de muito caos, de muita instabilidade em Israel. Olha só que contraste absurdo. De um lado, o período dos juízes, uma bagunça total, uma época de desobediência, de escuridão espiritual para Israel, onde quebrar aliança com Deus era o padrão. E aí, do outro lado, como se fosse um farol no meio da tempestade, surge a história de Ruth, uma história de lealdade, de esperança e o mais impressionante, vindo de alguém que nem era de Israel. E esse detalhe, ele muda tudo. Ruth não era israelita, ela era moabita. Para quem não lembra, os moabitas eram um povo que, historicamente, vivia em pé de guerra com Israel. Isso torna a história dela ainda mais radical, sabe? Ela é a heroína que ninguém esperava. A fé e a lealdade dela chegam a ser um tapa de luva na infidelidade do próprio povo escolhido por Deus. Ok, agora que a gente já tem o contexto, vamos entrar na história em si para ver como as coisas acontecem. Tudo começa com uma família que precisa sair de casa por causa de uma crise, uma jornada que vai levar eles para um caminho totalmente inesperado. O início da história é pesado. É uma sequência de perdas. Uma família sai de Belém porque a fome apertou. Eles vão para Moabe e lá a tragédia acontece. Noemi perde o marido e depois perde os 2 filhos. Imagina a cena. Ela fica sozinha, viúva, numa terra que não é a dela, só com as 2 noras moabitas. É um começo de história que é pura dor, puro desamparo. E é aqui que a gente chega no coração da história. Noemi, se sentindo completamente sem esperança, fala para as noras voltarem para casa, para a família delas. A órfã se despede e vai, mas a Ruth não vai. A declaração que ela faz nesse momento é uma das coisas mais fortes que existem. Ela não está só prometendo ficar junto, não. Ela está fazendo uma aliança de vida. Ela está abrindo mão dos deuses dela, do povo dela, para se unir a Noemi e ao Deus de Israel. É de arrepiar. Essa lealdade absurda da Ruth abre a porta para a gente entender 2 conceitos em hebraico que são, assim, a base de toda a história. Se a gente não entende essas 2 palavras, a gente perde a profundidade de tudo, elas são a chave. A primeira palavra é hesed. Muita gente traduz como bondade ou misericórdia, mas é muito mais que isso. Pensa assim, hesed não é só um sentimento, é uma lealdade que vem de um pacto, de uma aliança. É um amor que age, que se compromete. A gente vê isso na promessa de Ruth para Noemi, na forma como o Boaz protege a Ruth. No fundo, é um espelho da fidelidade do próprio Deus com o seu povo. É a cola que une a história toda. E o segundo pilar é a figura do Goel. A gente pode chamar de parente resgatador. Esse era um papel social e até o legal, super importante em Israel. Era tipo um herói da família, sabe? O parente mais próximo que tinha a obrigação de entrar em cena para proteger e restaurar uma família que estava correndo o risco de perder tudo. Suas terras, seu nome, seu futuro. E o que esse Goel fazia na prática? Bom, ele tinha várias missões. Primeiro, garantir que a terra ficasse na família. E, o mais importante, ele tinha que se casar com a viúva que não tivesse filhos para dar um herdeiro ao falecido. Isso é o que a gente conhece como a lei do levirato. Era um sistema de proteção que garantia as promessas de Deus, a família, a terra e o legado. Certo. Com essas 2 ideias, Hesed e Goel, na cabeça, a história que parecia ser só sobre a Ruth começa a crescer e crescer até se tornar em algo muito maior. Algo que ia mudar o destino de uma nação inteira. E aqui, a gente vê a conexão de forma clara. O Boaz, cumprindo o papel de Goel, se casa com Ruth. O filho deles, Obed, se torna o avô de ninguém menos que Davi, o rei Davi, o maior rei de Israel. Pensa nisso, uma mulher estrangeira,
uma moabita, se torna uma peça fundamental na linhagem real de Israel. É incrível. Isso levanta uma pergunta que é chave para tudo. Por que a história não acaba ali, no Felizes para Sempre da família? Por que o autor fez questão de esticar a narrativa até chegar no rei Davi? A resposta revela o propósito maior, o propósito teológico por trás de tudo. Porque a redenção da Ruth e da Noemi não era o ponto final. Era, na verdade, um espelho, um reflexo de uma redenção muito, muito maior, que vai além de uma família e abraça toda a humanidade. A figura do parente resgatador, do Goel, era na verdade uma metáfora poderosa para a graça de Deus. Do mesmo jeito que o Boaz entra em cena e resgata a Ruth, Deus agiu, vez após vez, como o grande Goel de Israel, resgatando seu povo da escravidão, do exílio, do desespero. O resgatador humano é um eco do resgatador divino. E essa ideia não morre no Antigo Testamento, de jeito nenhum. Esse conceito de um resgatador que paga o preço para restaurar, para libertar um parente em crise, isso é uma seta apontando direto para a obra redentora de Cristo. Ele é o parente resgatador definitivo de toda a humanidade, aquele que restaura tudo que a gente perdeu. A história de Ruth, no fim das contas, é a prova de como atos de Hesed, essa lealdade movida pelo amor, podem espelhar o coração de Deus e causar um impacto que a gente nem consegue imaginar. Isso deixa uma reflexão no ar, né? Se a lealdade de uma única mulher estrangeira pôde redesenhar o futuro de uma nação, qual é o poder da nossa fidelidade hoje, na grande história que está sendo escrita?